E se o maior obstáculo para nossa saúde financeira não for a falta de dinheiro, mas sim o medo dele? É isso mesmo. Com base na obra da Natália Arcuri, a gente vai diagnosticar aqui uma doença bem silenciosa que muita gente tem, mas pouca gente conhece. A pergunta que abre a nossa conversa é bem direta, né? E pode ser até um pouco incômoda. Sabe aquele frio na barriga só de pensar em abrir a fatura do cartão ou ter que negociar um aumento? Pois é, esse sentimento tem nome, e é o conceito central que a gente vai explorar hoje. Então, o nosso roteiro vai seguir quase como os passos de uma consulta médica, tá? Primeiro, vamos entender o problema com o diagnóstico. Depois, a gente busca a origem da cura, recebe a prescrição e, finalmente, trilha o caminho para a recuperação. Vamos lá para a primeira fase. Ok, começando pelo diagnóstico. A ideia é pensar na dinheirofobia como um vírus. Ele se instala de um jeito bem silencioso, muitas vezes sem que a gente perceba, sabe? E só identificando os sintomas é que a gente consegue começar a combater. E como é que a gente reconhece os sintomas? Olha, eles são bem mais comuns do que parece. É aquela situação, sabe? A vergonha de pedir um desconto ou o receio de negociar um aumento pensando, nossa, que falta de educação. Essas atitudes e também aquelas crenças do tipo, gente rica é má ou investir é coisa de milionário, tudo isso são sinais clássicos da dinheirofobia. Então, o que é, afinal, a dinheirofobia? É basicamente essa condição que faz a gente evitar o assunto dinheiro a qualquer custo. Mas a parte mais importante, como está destacado aí, é que ela tem cura. E é essa cura que a gente está buscando aqui. E o mais revelador é ver como essa condição vai se desenvolvendo ao longo da vida, quase como uma linha do tempo. A infecção geralmente começa lá na infância, com aquelas frases negativas que a gente ouve sobre dinheiro. Depois, na adolescência, a gente passa a espelhar os hábitos financeiros da família. Aí os primeiros sintomas aparecem com o primeiro emprego, quando o dinheiro parece que some, né? E o estágio avançado, infelizmente, é o endividamento, o descontrole total. É um ciclo que precisa ser quebrado. E esse problema não fica só no extrato do banco, não. Ele invade a vida pessoal. Esse dado do SPC é um baita alerta. A dificuldade de lidar com finanças é a principal causa de brigas entre os casais. Ou seja, a dinheirofobia afeta não só o bolso, mas também o coração. Bom, chega de falar do problema, né? Vamos focar na solução. Nesta segunda parte, a gente vai descobrir a origem da cura, que, segundo a Natália Arcuri, nasce de uma força muito poderosa. Tem um objetivo bem claro. A jornada de independência financeira da autora começou com um gatilho totalmente inesperado. Uma única e poderosa palavra. Uma palavra que muitas vezes soa como um fim, mas que para ela foi o motor que deu a partida em tudo. E aqui está a frase, dita pelo pai dela quando ela tinha só 7 anos. O que podia ter sido um balde de água fria, na verdade, se transformou na semente de uma missão: conquistar o próprio dinheiro para ter poder de fazer as próprias escolhas. E aqui a gente vê o poder de um objetivo em ação. Aquele não, aos 7 anos, se transformou numa década de disciplina. Guardar dinheiro do lanche, vender coisas, fazer uns trabalhos. Cada pequena ação foi construindo o resultado final. Aos 18 anos, o objetivo lá do começo não era mais um sonho, era uma realidade financiada por ela mesma. Beleza? Com a importância do objetivo bem estabelecida, vamos para a parte prática, a prescrição. E o tratamento começa com uma ferramenta superpoderosa, o autoconhecimento. Aqui, o livro nos força a quebrar um estereótipo muito grande. Existe uma diferença enorme entre ser muquirana e ser um poupador inteligente. O primeiro guarda dinheiro só por guardar, acumula sem um porquê. Já o segundo, como a gente vê aqui, usa o dinheiro como se fosse um passaporte para os seus objetivos. A chave de tudo é a intenção. Para se tornar um poupador inteligente, a autora oferece uma ferramenta bem prática, os 5 Qs. Antes de qualquer compra, a ideia é se perguntar o que, por quê, quando, quanto e quem vai pagar. Como dá para ver no fluxo, essas perguntas criam uma pausa que é essencial, transformando o impulso de consumo numa decisão financeira consciente. E no fim das contas, tudo se resume a isso aqui: alinhar o dinheiro com os próprios valores. Não importa se a busca é por liberdade, por segurança ou por experiências. O fundamental é que cada real gasto ou guardado seja uma ferramenta para construir a vida que faz sentido para cada um. Isso nos leva à nossa etapa final, o caminho para a recuperação. Aqui, o método todo é resumido em uma mentalidade, um mantra bem poderoso, os 4 Fs da riqueza. E aqui está a fórmula de atitude. Primeiro, foco, para ter um alvo claro. Segundo, fé, para acreditar no próprio potencial. Terceiro, força,
que é a determinação para superar os desafios. E por último, e talvez o mais difícil de todos, a coragem de ignorar as críticas e as dúvidas que vêm de fora. É quase uma blindagem mental para proteger o plano. E, para a gente fechar, fica esta reflexão. A obra nos convida a mudar a pergunta. Em vez de o que o dinheiro pode comprar, que tal a gente se perguntar o que ele pode construir? Construir liberdade, segurança, sonhos. Talvez a cura para a dinheirofobia seja exatamente descobrir que a verdadeira riqueza não está no que se tem, mas sim no que se constrói.